Finalmente chegamos em novembro e como eu já falei nas minhas outras redes sociais, se vocês me seguem por lá, vocês já sabem do que eu tô falando, que meu paninho estaria prontíssimo pra passar pra James Buford, da mesma forma que eu critiquei Jeremiah Fisher. Então, gente, hoje a gente vai falar comentando séries hypadas que a nossa queridíssima Prime Video traz pra gente, graças ao bom Deus, adaptações literárias que a gente gosta bastante e que é muito fiel aos livros. Então hoje a gente vai comentar a segunda temporada de Maxton Hall, do episódio 1 ao episódio 2. Uma coisa bem simples, bem rápida, porém sim com spoilers, tanto do livro, porque eu terminei de ler o terceiro livro tem, sei lá, uma semana. Então tá bem fresquinho na minha cabeça, muita coisa que eu tô lembrando, gostei bastante, a gente vai falar sobre isso hoje. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, não deixa de deixar o teu like, isso me ajuda bastante. E também comenta aqui o que vocês estão achando aí desses primeiros episódios que vieram aí pra gente. Bom, já quero começar dizendo que os episódios eles foram liberados no dia 6, sendo que estaria ali pronto para liberar no dia 7. E aí eu vi um burburinho, falando que talvez saísse dia 6 por conta da diferença de horário da Alemanha aqui com o Brasil. E eu fiquei, ai, será? E aí eu fui pra minha academia, tava lá na academia, e quando deu 8 horas em ponto, o grupo, meu Deus, assim, de gente falando, saiu. E aí eu fiz o quê? Como uma boa pessoa que gosta de séries, que gosta de romance, peguei meus pezinhos, larguei lá e vim pra minha casa. Tomei banho e fui assistir os primeiros episódios. Sim, eu fiz isso. E, gente, não me arrependo. Bom, vamos começar então aqui. Eu vou juntar todos os episódios tudo junto, tá? E aí a gente vai comentar sobre isso. Mas a gente já começa então com uma lembrança ali do James e da Ruby, né? Quando eles estavam lá em Oxford. Eles chegam, né, de volta lá pra casa deles, onde eles moram. E aí eles descobrem, né, o James e a Lydia descobrem que a mãe dele morreu. E aí, o que acontece? O James, ele não consegue lidar com aquela situação ali de uma maneira, assim, muito boa. Então, o que ele faz? Ele simplesmente desaparece, deixa a Lydia doida, e a Lydia vai até atrás da Ruby, na casa dela, pra saber se o James não tá por lá. E aí, ela fica meio preocupada, a Lydia, ao invés de, tipo, falar o que aconteceu, ela não fala nada do que aconteceu. Aí a Ruby já tava achando estranho, porque ele não respondia a ela, nem nada. Então ela chega e descobre que ele tá numa festa na casa do Cyril, se eu não me engano. E aí ele tá, tipo, muito loucão de, enfim, coisas lícitas e bebida alcoólica. E aí, o que acontece? A gente já sabia que ele trairia a Ruby na frente dela, né? Sim, só que, gente, eles conseguiram fazer aquilo ser muito pior do que o livro. E eu fiquei tipo, meu Deus. Porém, sim, meu paninho está pronto, entendeu? Não, ele estava de luto, ok. E aí ele trai a Ruby na cara dela com a Elaine. E aí ela fica totalmente fora de si, desesperada, porque basicamente, vamos botar assim, tipo, no livro, né, fala assim, não tem muito a jogada de tempo, mas é uma coisa tipo um dia do que aconteceu. Então, tipo assim, no dia anterior, 2 dias anteriores, vamos botar assim, ela perdeu a virgindade com ele, e aí 2 dias depois ela pega ele traindo ela no meio da festa, porque ela achava que eles estavam juntos, sendo que ela não sabia em nenhum momento que a mãe dele tinha morrido. E ela entra em pânico, desespero, e aí eu também entrei em pânico, desespero. E aí ela pega carona com uma pessoa X desconhecida que tava na festa. Nunca façam isso, é coisa de filme, de série, tá? Não peguem carona com quem vocês não conhecem. Mas enfim, e aí vida que segue. E aí ela tá naquele luto, falta a aula, o Lexon coloca ela pra fazer toda uma situação ali, porque pra ela ser bem vista e tal. E a linha atrás dela, só que ela não consegue falar pra ninguém o que aconteceu, nem pra irmã dela, nem com os pais, nada. Ela simplesmente se isola, se tranca no quarto, e a gente tem isso no livro, tá? Ela tenta falar com a Lydia, só que a Lydia também tá tentando lidar ali com a situação, porque o James tá totalmente fora do controle, usando substâncias ilícitas e enfim, né? E aí, ok. E aí a Lynn vai até a casa da Ruby, porque ela tá faltando muita aula, e ela acaba descobrindo pela Lynn que a mãe do James, ela morreu. E aí, então, a Lynn leva ela lá pra o dia que tá tendo o funeral, lá o negócio, enfim, o sepultamento do corpo. E aí, então, ela entra no quarto do James e aí ele desaba aí
Eu tenho que falar muito da atuação do Damian aqui. Não vou falar da Harriet, porque ela também tá ótima, meu Deus. Mas o Damian teve uma atuação, assim, impecável. Eu fiquei, meu Deus, ok. E a gente tem uma diferença, sei lá, de um ano da primeira temporada pra segunda temporada. Então, assim, uou, que atuação. E foi muito desesperador. E aí ela começa então a lembrar, porque chega as fotos da festa, né, no celular dele, a Elaine colocando lá, porque ela meio que quer o James, né, e aí ela usa daquilo, e aí ela então precisa ir embora, vai embora, o James então pira e surta, é grosso com ela, grita com ela, e ela vai embora desesperada, destroçada. Tá, vamos voltar um pouquinho pra festa. Teve a festa, fez tudo aquilo. O James, quando ele acorda no dia seguinte, ele tá o quê? Bêbado, drogado, enfim, tudo. E ele não lembra muita coisa. Então ele começa a ver as coisas no celular dele e aí a memória meio que vai retornando. Quando ele olha a foto que ele tá com a Ruby, ele meio que lembra do que ele fez com ela. E aí ele entra em pânico, né? Aí você já imagina. Ok, aí tem toda essa situação e aí eu vou falar pontos chaves aqui das cenas, tá? A gente tem o funeral, eles já não estão mais juntos. Mas aqui, antes desse funeral, a gente teve, então, uma festa do pijama com a Amber, a irmã da Ruby, a Lydia e a Lynn. Antes desse acontecimento que a Lydia vai pra festa, tem uma cena X na série que não tem no livro. Só que eu sei porque que eles colocaram ali, que é pra dar um impacto. Só que eu acho que foi uma cena meio que jogada ao léu, que é a cena do acidente, onde o James sai do funeral desesperado, porque ele descobre que, na verdade, o pai dele estava mentindo sobre a tia dele, a irmã da mãe dele. E aí ele fica meio desesperado, sem saber o que fazer. E então ele foge. E ele entra numa Porsche e sai dirigindo adoidado, tentando ligar pra Ruby. Só que a Ruby, ela bloqueou, ele não quer saber dele. Então ele acaba tendo um acidente de carro, o carro capota, ele vai pro hospital, piriri pararó. A Ruby não sabe de nada disso, o que eu achei meio que uma cena jogada fora. Porque se eles já colocaram essa cena que não tem no livro, o mínimo era que pelo menos a Ruby soubesse. Entendeu? E aí meio que ele sai, aí tá. Aí tem a festa do pijama que eu gostei bastante. Isso já tem realmente no livro, que é uma festa, na verdade, de final de ano, que elas se juntam pra fazer uma festa de final de ano delas e tal. E eu achei isso muito legal e a gente vê o crescimento da amizade entre a Ruby e a Lydia. Principalmente na situação que a Lydia está, né? Que ela tá grávida. E ninguém sabe. E aí, então, ele volta pra casa e fica aquela situação meio... Tá, a cena foi jogada fora, porque não foi usada pra nada. Ok. Vamos lá. E aí a gente também consegue ver que a Prime Video, ela tá tentando humanizar um pouquinho mais o Mortman, que é o pai dos meninos. Tem dois momentos em que ele é meio humanizado, vamos dizer assim. Que é o momento em que o James pira lá dentro do banheiro e aí ele puxa o James e tal, dá carinho pra ele. E a segunda é porque ele sofreu um acidente e tá vivo. Mas a gente sabe que é por conta de interesses, isso a gente já tá sabendo. Mas pelo menos eles conseguiram humanizar um pouquinho o homem, porque no livro, a filha, ele é o capiroto. Continuando. E aí, então, nesse meio tempo, a Lydia, ela começa a passar meio que mal. E aí ela liga pra Ruby, perguntando pra Ruby se ela conhece uma ginecologista. Nesse momento, a Ruby e o James estão tendo uma discussão, porque o James, ele decidiu voltar pro comitê de eventos pra tentar reconquistar a Ruby, já que é o que ele quer. Ok. Aí ela deixa, então, o James lá se virando com a Lynn e com o Kira, e aí vai ajudar a Lydia. E nisso, elas estão juntas e acabam descobrindo que a Lydia vai ter gêmeos e aquela coisa toda, tá? Quando a Lydia retorna pra casa, ela, então, briga com o James, porque ela deveria estar numa reunião da empresa, só que ela acaba, né, tendo que ir pro médico. E aí o James descobre que ela e a Ruby estavam juntas. E aí ele fica pé da vida, porque ele fala, pô, você sabe da minha situação com a Ruby e tudo mais, e você vai sair e tomar um chá da tarde com ela numa cafeteria Piriri-Pororó, porque ela tinha levado pra contar, eu acho que ela tinha comprado um bolinho assim pra contar, eu acho que pra ele, sobre a gravidez, alguma coisa assim. E aí os dois acabam brigando, ela acaba, eu não lembro se ele puxa a bolsa dela ou se ela deixa cair as coisas dela, enfim, não lembro. E aí, então,
cai as coisas, aí o James vai ajudar ela. E quando ela tá ajudando a guardar as coisas, ali na briga, no meio dos dois, ele descobre o remédio que ela tá tomando, né? Ela tá tomando multivitamínico pra gravidez. E aí ele olha aquilo e pergunta pra Lidia o que é, só que ela começa a chorar desesperadamente. E aí o James coloca a mão na cabeça e basicamente fala assim, eu. E aí, então, ela conta que ela tá grávida e que quem sabe é a Ruby que tá ajudando ela. E aí, muda todo o conceito da cabeça do James. E aí, ele fica meio triste. E aí, ela pergunta se ele já conseguiu conversar com ela. E ele tá falando que ele tá tentando. Tá, nesse meio tempo também tem uma briga do James com o Cyril. Porque o Cyril quer ser o capitão do time. Eu não entendi muito bem isso aqui. Eu não sei se tem na primeira temporada, eu não tô lembrando. Mas, no livro, quem tá falindo dos amigos é o Ren. Mas pelo que deu a entender, quem tá falindo dos amigos é o Cyril. Se eles mudaram isso aí, eu já não tô entendendo. Já que ele tá se esforçando pra conseguir uma bolsa de estudos em Oxford. Então, fica aí, vamos esperar os próximos capítulos. Mas o que eu tô achando que vai acontecer é isso. Acho que eles mudaram os personagens. Ok. E aí, então, eles recebem a carta de aceitação de Oxford. O James recebe um e-mail falando que a entrevista dele vai ser remarcada devido à morte da mãe dele e tudo mais, que o pai dele pediu, parará. Só que ele não quer aquilo, ele não quer ir pra Oxford, ele não quer fazer parte da empresa, ele não quer aquela vida, ele quer outra vida. Enfim, aí eu tava falando pra vocês que ele teve uma briga com o Cyril e ele vai, então, pra uma terapia. Ele faz uma terapia porque ele também tem uma briga com a Ruby. Quando ela receber a carta de aceite, ela tá numa festinha com a família dela, todos felizes que ela foi aceita e tudo mais. Ele para lá, vai atrás dela, e aí os dois acabam brigando, porque ele vai falar pra ela que ele não quer desistir dela, e eles acabam brigando porque ela meio que fala pra ele, olha, você tem problema e eu não posso ser a pessoa que vai te consertar. E aí isso acaba com ele, então vai atrás de uma ajuda, né, de terapia. E aí, então, nesse tempo, ele também conversa com um cara que fez terapia, já que eles estão ajudando a montar um evento pra uma instituição lá de caridade muito famosa e tal. E aí, ele conversando, ele começa a pedir desculpa dos amigos, da Ruby, enfim. E aí, ele briga com o Cyril, porque o Cyril fala pra ele que ele precisa dele, que ele precisa se destacar no lacrosse, porque ele precisa da bolsa de estudo pra Oxford. Aí tá, a gente tem essa parte aí do Cyril, a gente tem a festa, vamos pra festa? Vamos pra festa. A gente tem a festa do evento. Antes da festa do evento, acontece uma pataquada do diretor, porque eu já não tô engolindo esse diretor, porque eu já sei o que vai acontecer no final, que provavelmente vai ser o final da temporada pra puxar pra terceira temporada. Então já fica aí o spoiler pra vocês. Porque o que acontece? Quer dizer, não vou falar não. Se você não leu o livro, não vou falar não. Mas o Lexon vai fazer uma pataquada com a Ruby e eu vou ficar muito pé da vida. E ele já aprontou com ela dessa vez, porque ela deixou tudo certo e falou pra ele, olha, quando o senhor sair daqui, o senhor faz isso. E ele vira pra ela e faz assim, essa escola é minha ou é sua? Ela, tá, né? Ok. E ele não faz o que ela falou, aí o local pega fogo, e aí quando chega lá tá tudo pegado fogo, e ele joga a responsabilidade pra cima da Ruby. Então, tipo assim, fiquei pé da vida com ele por causa disso aqui. Enfim, aí temos a festa. Chegamos então à festa. Vou tomar um chazinho. Chegamos então à festa. Aí a festa é tudo legal, aí ela decide então levar a Amber. A gente tem realmente essa parte da Amber sendo bem chatinha, querendo ir pra festa. E tem no livro também. E aí ela leva a Amber e tal, se encontra com todo mundo lá. E aí no meio da festa, a gente tem então sim a interação entre a Amber e o Ren. E aí, gente, o que eu não gostei muito é que eles também mudaram. Porque a interação entre a Amber e o Ren é que assim, eles estão conversando e aí ele meio que parte por cima dela pra beijar ela. Ela fala, quem você pensa que é pra fazer isso? Eu nem te conheço. E aí os dois meio que se separam e começam a conversar, trocam um número e aí eles começam a conversar e assim que desenrola o desenvolvimento do relacionamento deles. Aqui não. Eles simplesmente mudaram e botaram os dois já se beijando. E eu fiquei tipo assim, mas gente, assim, do nada, oi. E isso porque o Ren tem um segredo da Ruby, que aconteceu com a Ruby, e a Ruby não gosta dele. Mas enfim, vamos deixar para os próximos episódios, tá? Esse daí, que é do livro.
Aí tá tendo a festa, ela não sabe onde tá a irmã dela, sendo que a irmã dela tá lá de pés com o Ray. E aí o cara que ia falar sobre a importância de se cuidar e de ter terapia da vida dele, que ele se recuperou do vício de álcool e drogas e tal, não aparece. E aí quem sobe pra falar? O James. E aí o James fala tudo, fala que ele tá fazendo terapia, fala da morte da mãe dele, e acaba falando também umas coisas lá da Ruby, que perdeu a mulher da vida dele e tal. A Elaine muito pé da vida, e a Ruby chorando, né? Mas é ali que é o arco de redenção dos dois. E o pai dele, então, tem um piripaque, porque ele está mostrando fraqueza. E fraqueza não é uma coisa que pode ser mostrada pelos Buffour. Ok, e aí a gente meio que tem um wrap desses episódio 1 ao episódio 3. Bom, o que eu posso falar? Tá muito fiel ao livro. Teve algumas coisinhas que foram alteradas, óbvio, isso a gente já esperava. Mas tá muito, muito fiel. E a atuação deles está cada vez melhor. O Damien, já pontuei aqui, tá com uma atuação ótima, principalmente pro personagem dele, que ele tá fazendo esse personagem bem complexo, que é o James. E também a gente tem que falar da evolução do personagem, do ator do Cyril, que eu não sei o que aconteceu. Esse menino cresceu do nada, assim, tipo, ele começou um adolescente, sendo que ele já tem mais de 20 anos, e sei lá, do nada ele cresceu. Então ele também tá, tipo, atuando muito bem, tá deixando a gente ter um ódio do Cyril. Isso é muito importante, porque o Cyril, ele vai fazer uma pataquada do caramba que vai resultar no final dessa temporada. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Então ele tem que ser odiado pra ter o arco de redenção dele na terceira temporada. Mas sim, ele tá fazendo um papel assim maravilhoso. Outra coisa é que eles continuam forçando o Kieran gostando da Ruby. Tá, ele gosta da Ruby, beleza, mas tipo, ficar forçando, chamar a atenção dela, tipo, todo mundo já sabe que ela tá com o James, ela tá estrelando o James, ela vai ficar com o James. Então, tipo assim, entendeu? Ah, e uma coisa que eu tenho que falar também, que eu tava muito querendo ver, mas pelo jeito não foi nesses três episódios, então talvez comece a sair alguma coisa agora no quarto episódio, que é a relação do Cyril com a Lynn. Sim, gente, eu também não sabia, isso tá no livro. Então eu quero muito ver esses dois. E pelo que eu tô vendo na conta dos atores, eles meio que deram assim, meio que um spoilerzinho que sim vai ter meio que esse relacionamento dos dois aí. Então eu tô bem animada pra assistir isso daí. Então vamos esperar os próximos capítulos e aí a gente vai ter semanalmente um vídeo falando sobre eles. Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!